Bom dia, irmão e irmã, que a paz de Jesus alcance seu coração. Quero convidar você a elevar o seu coração a Deus nessa primeira sexta-feira do mês, acolhendo a sua palavra, para que ela te ilumine, para que ela te encha de esperança, para que ela renove a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, que tanto amais a humanidade, por vosso amor, falai ao nosso coração, por vossa palavra, conduzi-nos e orientai-nos, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o evangelho desse dia, que é narrado por São Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse ano litúrgico espiritual que nós estamos vivendo, nós somos guiados pelo Evangelho de São Marcos. A cada ano, como você sabe, nós meditamos um dos evangelhos, ou São Marcos, ou São Lucas, ou São Mateus, deixando São João para as festas, solenidades e para alguns momentos que ele aparece na liturgia. Mas predominantemente, este ano é o ano de São Marcos, o ano B da nossa liturgia. E o Evangelho de São Marcos, ele responde para nós basicamente duas perguntas. A primeira delas, quem é Jesus? Você viu essa semana, o tempo todo, os partidos políticos religiosos iam até Jesus para questioná-lo, para pô-lo à prova, porque havia ali no entorno, inclusive da multidão de todos, olhavam para Jesus, ouviam Jesus e viam tudo que ele realizava, e no coração deles perguntava: quem é esse homem? Porque Jesus assumiu a nossa condição humana. Então aquelas pessoas, ao olhar para ele e ver um homem comum, mas ao mesmo tempo uma manifestação de poder através dos milagres, e sobretudo aquela palavra de vida e salvação, eles se questionavam: quem é esse? E aí o próprio Evangelho vai responder que Jesus é o Messias. Quando no capítulo 8, São Pedro vai responder a pergunta de Jesus dizendo: Tu és o Messias, ou Tu és o Cristo, porque Cristo e Messias são a mesma coisa, revelando então que Jesus é o Messias que o povo esperava. Mas naquela época, quando se falava de Messias, haviam várias compreensões. Mas havia uma certa unanimidade que o Messias ele seria descendente da família de Davi. Até porque isso está na própria palavra. Até porque isso vai ser certificado, inclusive, nos evangelhos. Porque verdadeiramente Jesus é descendente da casa de Davi. Ele é o Messias, o ungido que o Pai envia. Só que, como eu disse, o evangelho ele vai responder duas perguntas. Primeiro, quem é Jesus? O Messias. E a segunda pergunta é: que tipo de Messias ele é? Até porque Jesus sabe desta controversa compreensão que cada um tem. Cada um tinha sua expectativa quando ouvia falar de Messias. Só que Jesus hoje, sabendo disso, vai falar assim: olha, vocês estão falando que o Messias ele deve ser da descendência de Davi. Tá, é verdade. Só que o próprio Davi vai chamar o Messias de Senhor. Será que a gente não está precisando aprofundar essa compreensão de vocês? Jesus, no evangelho que nós acabamos de ouvir, está chamando, sobretudo, os entendedores da doutrina e da palavra a aprofundarem o significado dessa descendência de Davi na figura de Messias. E quando Jesus convida eles a reinterpretarem e a aprofundarem a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, o que Jesus está convidando eles a fazerem é a aprofundar a pessoa dele. Você se lembra semana passada quando o cego grita a Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi? Porque era a espera messiânica. Dizer filho de Davi, dizer Messias é chamar Jesus de o Cristo. E ele é.
Tanto que nós chamamos ele de Jesus Cristo, é quase que um sobrenome, mas ao chamarmos nós temos essa consciência, que ele é o ungido do Pai, da descendência de Davi, mas que é maior. E diante dessa compreensão do Evangelho, nós somos chamados a produzir os frutos da fé. A palavra compreendida é palavra vivida. E como viver este Evangelho? Entendendo que as nossas expectativas sobre Jesus sempre serão menores do que de fato ele é. Porque a identidade de Jesus, quem ele é, o que ele pode, ultrapassa toda a nossa capacidade humana. Porque aquele povo esperava o filho de Davi, um homem ungido, para liderar o povo como foi Davi. Mas Jesus foi mais. Jesus salvou o povo. Como o cego na beira do caminho, que esperava que o Messias fosse devolver a visão para ele, a visão física. E de fato aconteceu, mas Jesus fez mais. Essa deve ser a nossa disposição, esperar o mais de Deus. Então, a nossa primeira resposta a este evangelho é a gente estar aberto, como aquela multidão que ouvia Jesus maravilhada, para a gente ir ouvindo, para a gente ir conhecendo, para a gente não se contentar com respostas prontas, por mais fundamentadas e teológicas que elas sejam. Porque veja, Jesus é o Messias, Jesus é da descendência de Davi, mas hoje ele está dizendo, esse Messias é o Senhor. Não é o pai, Davi, que torna o filho ungido, não. Aquele que era a promessa é o mesmo que prometeu, porque é Deus. Quanto mais nós formos ouvindo, quanto mais nós formos compreendendo, muito mais profundamente nós iremos conhecendo Deus. A este Deus que nós chamamos de Cristo, e Ele é. A este Deus que nós chamamos de Salvador, e Ele é. A este Deus que nós reconhecemos como Senhor, e Ele é. Este Deus que é tudo isso e muito mais do que hoje nós sabemos. Mas se nós ouvirmos a sua palavra e respondermos a este convite de aprofundar a fé, então nós iremos conhecer mais, iremos amar mais e não correremos o risco de reduzir Jesus às nossas limitações humanas. E não reduziremos ele a partir de nada e de ninguém. Hoje, o convite de Jesus é: conheça-me, conheça quem eu sou, porque quanto mais você conhecer de mim, tanto mais eu estarei contigo. O conhecimento de Jesus, que se dá pela palavra e pela oração, é o caminho do cristão. Tenhamos boa disposição para ouvi-lo e tenhamos a alegria de amá-lo. Porque este Jesus que o Evangelho nos fala, prometido da descendência de Davi, o Messias, o ungido de Deus, que é Senhor, que é o próprio Deus que vem até nós, é a nossa esperança. Reze: Jesus, tu és a minha esperança. Por isso eu desejo conhecer-te, amá-lo e servi-lo. Enviai o vosso Espírito e ajudai-me a compreender, para além dos meus limites e de todas as reduções, quem tu és. Vinde, Senhor. Que Deus te abençoe e que o sagrado coração de Jesus possa reinar sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.